tentaram destruir a palavra de Deus de todas as formas. Nós vimos alguns exemplos disso também. Mas aqui eu me refiro especificamente aos cristãos, comportamentos, atitudes que de certa maneira tiram ou deturpam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como os católicos romanos, ao colocar a igreja e a sua tradição acima da Bíblia, como bem falou, não vou repetir o que o reverendo Nicodemos falou aqui ontem e hoje pela manhã. Então são chamados cristãos, e por causa da concepção que eles têm de autoridade final, que é muito diferente dos protestantes, especialmente dos protestantes oriundos da Reforma, entendem que outras coisas, mais duas fontes de autoridade a igreja pode reivindicar, não só a Escritura Sagrada. É por isso que há tantas doutrinas estranhas e que não são tiradas da Escritura Sagrada, mas faz muita diferença. Qualquer teólogo católico, alguém bem instruído no catolicismo, vai dizer: mas quem diz que a Bíblia é a única regra de fé? Isso é para nós evangélicos, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Também parte do que nós chamamos de igreja cristã, os pentecostais, através do misticismo, onde experiências subjetivas tomam lugar da Bíblia, muitas vezes tem também relegado a Escritura a um papel menor na prática e na vida da própria igreja. Quando pessoas deixam as Escrituras, de pesquisá-la, de entrar nela, e vão ouvir pessoas que dizem ter oráculos, revelações, mesmo que seja em matéria de vida, de ética, de decisões a tomar, nós estamos dizendo, em outras palavras, que a Bíblia não é suficiente, nós precisamos de algo mais. Mas também os chamados evangélicos históricos e tradicionais, ou tradicionais, também muitas vezes têm privado a igreja, os cristãos, da Bíblia, muitas vezes pelo seu racionalismo, ou permitindo que a secularização tome conta das suas consciências, de suas mentes e das suas práticas, muitas vezes também de vivência na igreja, abandonam também a Bíblia. Então veja, muitas vezes o que eu quero dizer com isso, e poderíamos descrever aqui mais minuciosamente cada um dos grupos, nem vou entrar pelas seitas, chamadas seitas dentro do protestantismo, as quais o pastor Augusto também mencionou algumas delas, que tem livros ditos revelados por determinadas pessoas, e que é fonte de autoridade. Fiquemos assim só com esses mesmo, mas o que eu queria destacar é o fato de que muitas vezes os chamados cristãos são os responsáveis por, na prática, não terem sola escritura, negarem esse princípio da reforma, de que a Escritura é suficiente e eficiente em matérias de doutrina, de conteúdos daquilo que nós cremos, como também para a vida, para o dia a dia. Esse salmo é o salmo da revelação, não é? Ele basicamente pode ser dividido em 2 ou 3 partes aqui. Eu li uma parte delas. A primeira, e tratando de revelação, que vai do verso 1 até o verso 7, temos aquilo que é chamado na teologia de revelação geral. Os céus manifestam a glória de Deus, os céus, verso 1, proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É aquilo que os teólogos da nossa teologia cristã bem chamam de a revelação geral. Deus se revela, Deus se dá a conhecer, senão não poderíamos absolutamente conhecer nada dele. E a maneira mais
óbvia que nós podemos perceber e que está é geral exatamente por isso, porque está disponível a todas as pessoas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia. O apóstolo Paulo trata disso no capítulo 1 de Romanos. Deus se dá a conhecer. Verso 7 até o verso número 10, nós temos a revelação especial, ou seja, a lei de Deus. E nós poderemos dizer, como chama um autor, um pastor já falecido, John Stott, num pequeno comentário, ele chama essa parte do verso 11 até o verso 14 de revelação pessoal. Ok, eu vou ficar com essa parte aqui, do meio, o coração aqui, a lei de Deus, a revelação especial. Veja, o Salmo 19, a partir do verso 7 até o verso 10 ou faz uma afirmativa monumental e fundamental, feita em termos precisos sobre a suficiência da Escritura. Esse salmo oferece um testemunho inabalável, disse alguém, do próprio Deus sobre a suficiência de sua palavra para cada situação da vida. A palavra de Deus é suficiente, é eficiente para dirigir, alimentar, sustentar o povo de Deus. Quanto mais a igreja se apropriar dela dia a dia, mais forte ela será, mais forte ela se tornará. Vejam aqui as razões. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, por quê? Por que ela é tudo isso? Porque ela tem uma origem divina. Verso 7 ao verso 9, vou sempre recorrer a esses versos aí. Verso 7 até o verso 9. Por causa da sua origem. Davi faz aqui 6 declarações acerca das Escrituras. Cada característica das Escrituras inclui a expressão do Senhor. Note aí, corra seus olhos novamente. Nessas expressões, ao revelar esse caráter diversificado da Escritura, Davi chama as Escrituras de a lei de quê? Do Senhor. O testemunho do Senhor. Os preceitos do Senhor. O mandamento do Senhor. O temor do Senhor. Os juízos do Senhor. Essa é a origem da Escritura. É do Senhor. O termo usado aqui para Senhor é um termo, esses nomes que são dados na Bíblia para Deus são muito significativos em alguns contextos. E talvez o mais importante significativo deles seja quando vem essa expressão Senhor, em todas elas em letras de caixa alta, todas as letras, porque é o termo Iavé. Mal transliterado seria isso, Iavé. É o tetragramon, aquele nome de Deus que fora revelado lá a Moisés, lá no capítulo 3, versos 14 e verso 15, embora já são em Gênesis usados esse nome Iavé. Mas a grande particularidade deste termo Iavé nas Escrituras do Antigo Testamento, esse termo é que sempre ele é usado num contexto de aliança. É sempre o nome que está associado ao povo de Deus. É diferente de Elohim, por exemplo. É diferente de Adonai. Todos têm o seu sentido, o seu significado, os seus contextos. Há nomes compostos ali, Senhor dos Exércitos, Elohim, alguma coisa. Mas quando se usa Senhor, Iavé, há uma particularidade aqui que os autores bíblicos, os autores humanos da Bíblia, sob a direção do Espírito Santo, querem mostrar. É que este Deus é o Deus do pacto, é o Deus da aliança.
É o Deus que se aliançou, que propôs um plano, e as pessoas, pela fé, entram neste plano. Deus se revela assim nas Escrituras para o seu povo, como o Deus da aliança, o Deus que fez um compromisso que não voltará atrás, é o Deus fiel, como nós cantamos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, mas veja, toda a Escritura é inspirada por Deus, porque é do Senhor, ela vem do Senhor. Não ocorreu apenas que Deus elevou as mentes de certos homens, mas antes que dirigiu os seus pensamentos. Não é simplesmente que Ele transmitiu a eles determinados conceitos, mas também inspirou as próprias palavras que eles empregaram. Não é como a inspiração de um artista, comparando o tipo de inspiração das Escrituras, como alguns inclusive têm essa definição de inspiração divina das Escrituras bem larga, bem ampla, como se Deus desse aos escritores da Bíblia uma inspiração, como se dá aos artistas, e eles então produzem algumas coisas de acordo com o seu entendimento, o seu arbítrio. Não. O sentido de inspiração na Bíblia é um sentido mais apropriado, mais próximo. Ele fez registrar os seres humanos, homens como Jeremias, como o apóstolo Paulo, registraram palavras humanas, mas conduzidas pelo Espírito de Deus, de tal maneira que o que é próprio da natureza humana, a falibilidade, nós erramos. Paulo, Jeremias eram tão pecadores como nós o somos, mas naquele momento em que eles registraram cada uma dessas palavras, o salmista Davi, quando naqueles momentos, hora de muita alegria, hora de angústia, hora de sofrimento, quando registrava cada um destes salmos, dessas palavras, era de tal maneira conduzido pelo Espírito de Deus, que aquilo que é próprio da natureza humana, o pecado, o erro, a falta, foi suprimido deles, o erro, para que o produto final de cada uma dessas palavras fosse exatamente aquilo que Deus diz, de tal forma que o salmista pode dizer que é a lei do Senhor, que veio do Senhor. Segundo lugar, a palavra, a Bíblia, é suficiente e é eficiente, daí sola Escritura, por causa do seu conteúdo. Davi, nesses versos aí de 7 a 9, 7 a 10, usa 6 palavras diferentes para se referir à palavra de Deus. Elas apontam para o conteúdo da palavra de Deus. Veja aí, corra os seus olhos novamente. A primeira palavra está no verso 7, a palavra lei, no hebraico Torá, e enfatiza essa expressão Torá, a natureza didática das Escrituras. Aqui Davi usa para se referir às Escrituras como totalidade do que Deus revelou para a nossa instrução, quer seja para o conteúdo do nosso credo, aquilo que somos, ou aquilo que fazemos. Isso é lei, isso é Torá, é a natureza didática das Escrituras sagradas. Deus se revelou para que nós tivéssemos instrução. A segunda palavra, parte B do versículo 7, é testemunho. No hebraico a palavra edut fala das Escrituras como um depoimento divino. A Escritura é um fiel testemunho de Deus, mostrando o que ela é e o que ela requer de nós. Ela denota uma relação pactual entre Deus e o seu povo. É um testemunho, é uma palavra, é um depoimento divino. Não é uma sugestão que vem dos céus. É um depoimento divino, tão certo e seguro. A terceira palavra, verso de número 8, é preceito. No hebraico, pikudim,
refere-se às ordenanças para o dia a dia. Sempre que é usado esse termo preceitos, e é usado diversas vezes na Bíblia, mas sempre ela está ligada à ideia de que são ordens que Deus estabelece para o dia a dia. São orientações e princípios divinos para o caráter e para a conduta. Como para os filhos, por exemplo. A obediência que os pais devem ensinar para os filhos, como o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Esse, como alguém chamou, é o círculo de proteção que os pais podem dar aos filhos. Honrar pai e mãe significa protegê-los. Quarto, a palavra mandamento, ou mitzvah na língua hebraica, enfatiza a natureza não opcional das palavras da Bíblia. Onde ela é encontrada na Bíblia hebraica, mandamento ou mitzvah significa que a palavra de Deus não foi dada para a gente ver se a gente quer obedecer ou não. Deus diz, e por ser verdade, por ser o verdadeiro Deus e saber o que é melhor para nós, o melhor a fazer é exatamente fazer aquilo que Deus estabelece, sem negociação, sem inventar desculpas, fazer racionalizações. Eu gosto da história de um missionário chamado Charles Studd. Ele fez parte daquilo que é chamado na história das missões de os 7 de Cambridge. Eles foram alunos dos mais brilhantes no século passado, e todos eles formando-se em medicina, tornaram-se missionários. E o genro dele faz uma biografia dele, chamado, o título é O Homem que Obedecia. Deve estar por aí ainda até hoje, devem publicar em alguma dessas editoras. O Homem que Obedecia. Bem velhinho já, bem para o final do livro, o genro narrando, escrevendo sobre ele. Ele foi numa conferência, saiu do seu campo missionário e já foi para a Inglaterra para desafiar as igrejas para a obra missionária. E ele tinha uma prática de todos os dias, às 4 horas da manhã, levantar-se para ler a Bíblia e orar, todos os dias. E ele estava dessas conferências, estava num hotel, e de repente, ele bem velhinho já, a mesma prática, viram que o seu quarto, as luzes estavam ligadas, ficaram preocupados, foram lá, entraram devagarzinho. Ele estava lendo a Bíblia de joelhos, como fazia sempre. E eles: reverendo, o que o senhor está fazendo? Ficaram preocupados, pensaram que ele estava ali. Ele disse assim: eu estou procurando mandamentos para obedecer. Essa é a nossa atitude. Eu estou procurando mandamentos para obedecer. Por isso o título do livro, O Homem que Obedecia. Era o seu prazer obedecer a Deus. Ainda, nós temos aqui temor. Isso é a palavra de Deus. Ireá na língua hebraica significa basicamente reverência. Descreve o efeito, na verdade, da Bíblia em nós, na medida em que a lemos. Refere-se à instrução que Deus nos dá, a fim de inspirar em nós a reverência para com Ele. A leitura contínua da palavra de Deus produz reverência e um santo temor na vida de quem lê, como a gente viu hoje pela manhã no caso do capítulo 36 de Jeremias. Mas um outro texto maravilhoso nesse sentido, dos efeitos da palavra de Deus, é Neemias capítulo 8. Inicia-se dizendo no texto que desde 6 da manhã até mais ou menos ao meio-dia, eles leram a palavra de Deus, explicaram a palavra de Deus para todas as pessoas de todas as idades. Vários dos escribas, dos levitas estavam envolvidos,
E é dito mais adiante, uma coisa maravilhosa aconteceu: o temor de Deus caiu. Esse é o problema da nossa geração, que não tem temor, não tem reverência. Fala-se de Deus de qualquer maneira. Nossos filhos, nossos adolescentes, nossas igrejas, nossos velhos falam as coisas sagradas sem mínimo pudor, nenhuma reverência, nenhum temor, porque isso está ligado ao fato de que quanto mais a palavra de Deus está longe de nós, dos nossos corações, da nossa vida, menos temor a Deus nós teremos. Quando é que nós vamos nos acordar? Tiramos a Bíblia de dentro dos nossos lares, da igreja, e nós queremos o quê? Como C.S. Lewis diz no livro, numa outra área, na área da ética, mas que serve muito bem para isso. Uma ilustração no livro dele, A Abolição do Homem, sobre a ética. Tiramos os culhões, tiramos os culhões do touro, e nós queremos que ele gere a prole. Tiramos o útero de uma mulher e queremos que ela gere filhos. É assim que a nossa sociedade vive. Tiraram os valores, os princípios, e a gente quer posicionamentos éticos, queremos respeito, queremos que as pessoas ajam de determinada maneira. Nós tiramos a base de tudo. E a mesma coisa, nós tiramos a palavra de Deus da igreja, dos nossos lares. Não temos tempo, corremos atrás de tudo, e nós queremos temor de Deus. Não haverá temor. Juízos. Também esse é outro conteúdo. A palavra aqui usada, o mishpat, são declarações da parte de Deus que definem quais atos ou modos de conduta são certos ou errados. Porque a Bíblia é o padrão de Deus para julgar a vida e o destino eterno de toda criatura. Então, todos esses termos aqui, eles, de uma maneira muito prática, demonstram todo o propósito da revelação de Deus. Ele abrange todas as áreas. A Bíblia fala de tudo, a Bíblia ensina tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Em terceiro lugar, a Bíblia é suficiente e eficiente por causa dos atributos que ela possui. Isso prova, mais uma vez, veja as características da Escritura. Mais uma vez, olha aí o verso 7, o verso 8 e o verso 9, veja as características. Ela é perfeita, diz o verso 7 na parte A. Isso significa, essa expressão aqui, que ela é inteira, completa, suficiente. O que esse termo relacionado à Escritura Sagrada significa é que ela de mais nada ela precisa para ser completa. Nada precisa ser acrescentado a ela ou subtraído dela. Não precisamos de mais nada. Aquela história do rico e do Lázaro, lá no Evangelho de Lucas, nos ensina muito. Muitas vezes pensamos, e certamente tem ensinamentos ali sobre a vida depois da morte, né? Porque fala que o Lázaro morreu e foi ser consolado no seio do pai Abraão, e o rico foi então sofrer já nesse estado intermediário. E ele descreve bastante, mas os versos finais talvez sejam ali os mais importantes, e ali esteja, bem provável que ali esteja a lição principal. É que o rico, desesperado lá dentro, e aí ele se preocupou com a sua família lá no inferno, ou pelo menos num lugar de tormento. Ele vira-se para Abraão, para o pai Abraão, e diz: olha, mande alguém para falar para os meus irmãos, a minha família, para não vir para cá, para que eles façam tudo para não vir para cá. Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Não,
ele diz: se alguém vir dos mortos, ou seja, se tiver milagre, em outras palavras, alguém vir dos mortos tem que ter ressurreição, não é? Sinais. E a gente pensa isso. Qual o problema da igreja? Porque falta aquilo que esteve lá no começo, no tempo dos apóstolos, muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Por isso que a igreja é assim. Não tem mais poder de Deus, pastor. Por isso. Não é por isso. Essa parábola, ou essa história, não sei se é uma parábola, diz muito sobre a situação em que nós vivemos. Enquanto as pessoas procuram sinais, prodígios, não, alguém dos mortos se aparecer, sinais maravilhosos, as pessoas vão acreditar mais. Não, de jeito nenhum. Eles têm Moisés e os profetas, porque se não ouvirem Moisés e os profetas, como a gente aprendeu, Moisés e os profetas e os escritos é uma referência à palavra de Deus como um todo. Então ele está dizendo o seguinte: a palavra de Deus é suficiente, e pronto, ela é perfeita. Esse é o sentido aqui. Diz a confissão de fé de Westminster, que é a confissão principal dos reformados pelo mundo afora, é oficialmente da igreja presbiteriana, tem algo sucinto, objetivo, mas que diz tudo sobre isso. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado da Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Ela é, em segundo lugar, fiel. Parte B do verso 7, ela é fiel. E esse termo significa que a palavra de Deus é firme, fixa, estável, em contraste com as opiniões fugazes e sempre diferentes do raciocínio humano. É impressionante as ideias humanas, as ideologias, as filosofias, as teorias, por mais interessantes que sejam, elas muitas vezes chegam e desaparecem. Os textos científicos passam por revisões e as grandes enciclopédias já nem existem mais, né? Passou o tempo das grandes enciclopédias, elas precisam ser reeditadas a cada ano. Há tanta informação que a gente pode ter tocando uma tela. Mas muda tudo, novas informações. A palavra de Deus não, é firme, é fiel. Um poeta cristão inglês escreve uma poesia sobre a Bíblia que retrata muito bem isso. Século após século, firme está ela. Impérios se levantam e caem e são esquecidos, firme está ela. Dinastias se sucedem, firme está ela. Reis são coroados e destronados, firme está ela. Tempestades de ódio rugem ao seu redor, mas firme está ela. Os agnósticos sorriem com incredulidade, firme está ela. Profanos e ímpios escarnecem dela, firme está ela. A descrença a abandona, firme está ela. Relâmpagos de ira dão contra ela, firme está ela. As chamas dançam ao seu redor, firme está ela. As setas do ódio voam ao seu redor, firme está ela. O radicalismo grita e se enche de cólera, firme está ela. O nevoeiro dos sofismas a encobre por um tempo, mas firme está ela. A mó do tempo rói, mas não a destrói, firme está ela. O progresso tenta diminuir o seu valor, mas firme está ela. Uma bigorna que já partiu 1 milhão de martelos, firme está ela. É a palavra de Deus, não muda, porque não precisa de revisão, porque ela é de Deus. Diz o texto que ela é reta. Essa palavra tem o sentido aqui de mostrar o caminho verdadeiro. As verdades sãs das Escrituras, elas delineiam a trilha apropriada através do intricado labirinto da vida. Não fique sem direção. É como se essa palavra dissesse: não fique sem direção,
As Escrituras Sagradas são o guia certo e seguro para a sua vida. É o manual que Deus deixou para nós, certo e seguro. Você pode ter certeza, sua vida dará errado, as coisas não darão certas. É porque você toma um caminho que não está segundo as Escrituras Sagradas. Ela é pura. Verso 8, a parte B. O sentido aqui de pureza, essa palavra pura, é que a palavra de Deus não é obscura, não é enigmática, não é confusa, ela não é um labirinto de coisas. Não existem códigos na Bíblia, compreende? Sabe esses livros que tratam certas coisas, parece que estão lá encobertos, só alguns experts, algumas pessoas que sabem assim, sabe? Corra desses livros. Ela está ali, ela é clara, ela não contém erros. É claro, nós precisamos de princípios para poder, respeitando as suas características, qualquer pessoa que for diligente e tiver bom senso, com toda certeza conhecerá a Bíblia. Alguns poucos textos que a gente pode dizer que são muito mais difíceis e tem discussões e discussões dos estudiosos, e nem por isso eles é que sabem de fato o sentido desses mesmos textos, porque muitos deles são discernidos com sem dúvida a presença do Espírito Santo. O apóstolo chama as Escrituras, o apóstolo Pedro, de o genuíno leite espiritual. Ela é límpida, diz o verso 9, ela não tem sujeira, impureza, não há imperfeição, ela é inerrante e infalível. Nenhuma vírgula, nem um i, um tio, como disse o Senhor Jesus. Toda ela, cada parte dela, cada palavra está onde está, exatamente porque Deus quis dessa maneira. Ela é verdadeira. E essa característica expressa, verso 9, parte B, a sua confiabilidade. Palavra de Deus nos abre os olhos para a verdade, para as coisas mais importantes da vida, para a origem, o significado e o propósito da vida. Todas as coisas. Em quarto lugar, e é meu último ponto. Por quê? A Bíblia é suficiente e eficiente. Também por causa dos efeitos que ela exerce sobre as pessoas. Entre os versos 7 a 9, 6 efeitos poderosos sobre as pessoas que fazem uso dela, experimentam em suas vidas. Olha aí, diz, ela restaura a alma. Ela restaura a alma. Essa expressão significa, palavra restauração, esse verbo, converter, reviver, refrescar. O uso aqui tem o sentido de fazer transformação ou de curar. A Bíblia indica que a alma transmite vigor e energia ao corpo. Há uma interação. Essas teologias, essas antropologias, né, a parte da teologia que mexe com o ser humano, muitas vezes tendem a dividir o ser humano de uma forma não bíblica. Quando é didático, os termos como alma, espírito, coração, são termos que se referem à mesma instância do ser humano, da nossa antropologia bíblica. E mais ainda, é que o ser humano é uma unidade psicossomática, é um só. E é interessante porque é importante entender isso à luz das Escrituras, para que a gente possa de fato tratar as pessoas, especialmente as pessoas que nos procuram para aconselhamento.
na nossa sociedade psicologizada, né? Em que as pessoas já chegam muitas vezes nos gabinetes pastorais, já assim com uma lista de coisas do que elas são, do que elas acham que têm, porque algum profissional da área da a saúde mental disse, já fez, descreveu tudo e já disse o que ela já tem quadro assim completo. Vivemos uma sociedade psicologizada, muitas coisas, não quero começar uma briga aqui contra a psicologia e outros tipos de abordagens, mas uma coisa é muito certa, a palavra de Deus diz aqui, que aquele que cura a alma, é a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. As outras coisas são paliativos. Nós vamos nos convencer disso. E a Bíblia mostra que existe uma interação muito profunda entre aquilo que nós chamamos espírito, coração, alma, com o próprio corpo. Isso é muito claro em textos como Salmo 32, por exemplo, como 1 Coríntios capítulo 11, da ceia do Senhor, Salmo de número 32, que ele diz que, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim. Há pessoas lá em Corinto que estavam doentes. Os termos usados são todos relacionados a doenças físicas. Alguns mortos, alguns estavam morrendo. Tiago capítulo 5 relaciona pecados a doenças e diz que os presbíteros devem ser chamados para orar sobre ele ungindo com óleo. Ali o contexto muito pode ser relacionado a doenças causadas por problemas de ordem espiritual, como pecados, por exemplo. A lei do Senhor ela restaura a alma. A palavra, porque a palavra de Deus fala as partes mais profundas da natureza humana. Quantas pessoas nas nossas igrejas estão doentes e não são tratadas adequadamente, porque elas psicologizaram tudo. São problemas de ordem espiritual, moral, e somente uma decisão em relação à palavra de Deus pode de fato. Quando nós falamos, irmãos, sola escritura, quando nós falamos de suficiência das escrituras, nós estamos dizendo que a palavra de Deus cura. Ela dá sabedoria aos simples. Essa palavra simples aqui vem da raiz hebraica que significa de uma porta aberta, uma pessoa que está aberta para as coisas de Deus. Ela não tem manias ou reservas ou racionalizações acerca da sua vida, dos seus pecados. A palavra de Deus a torna sábia. Calvino, comentando essa parte, diz o seguinte no seu comentário. Ele diz que ela nos ensina aqui duas coisas. Primeiro, que ninguém é dotado com um reto entendimento enquanto não fizer progresso no estudo da lei. E em segundo lugar, ele mostra com que tipo de gênero de estudante da Bíblia Deus requer, a saber, aqueles que consideram a si próprios como estultos e que se consideram como crianças abertas para aprender sobre Deus, sobre suas vidas, sobre seus pecados, sobre seus erros. A palavra de Deus toma uma mente simples, sem discernimento, com estultice, com tolices, e torna essa pessoa hábil para viver uma vida que honre a Deus, que glorifica a Deus. Jonathan Edwards certa vez disse: li a Bíblia e orei sobre cada página dela, e ela me tornou mais sábia que os meus mestres. Diz o texto também que o resultado, ela alegra o coração, verso de número 8. A mesma palavra que faz o coração reto diante de Deus, dá alegria ao coração reto.
Calvino, mais uma vez, diz: aqueles que se deleitam em cometer pecado atraem sobre si fartos meios de sofrimento, mas a observância da lei de Deus, ao contrário, produz no homem a genuína alegria. Nós temos dentro das nossas igrejas pessoas tão angustiadas, pessoas tão ansiosas, deprimidas, temerosas, tristes. Aqui, a lei de Deus, a palavra de Deus, alegra o coração. Eis a receita. Ela ilumina os olhos. A Escritura é pura e clara, por isso ela ilumina os olhos. Por isso que não há lugar para as trevas num coração que tem as Escrituras como sua única regra de fé e prática. E por ser clara, ela traz entendimento. Onde há ignorância, ela traz sabedoria. Onde há confusão, ela traz ordem. Ela permanece para sempre, diz também o verso 9. Tudo pode passar, tudo muda, mas ela é sempre igual. As pessoas estão mudando aí, querendo mudar a igreja, valores da igreja, sobre casamento e dando nomes, né, a gêneros, e mudando o vocabulário, e alguns propondo mudar também a própria Bíblia, mudar aqui no papel, mas os seus originais continuarão os mesmos. A Bíblia permanece para sempre, porque é a palavra de Deus. Ela é justa, ela se distingue completamente de todas as outras palavras, porque ela é coerente com o seu próprio autor, o próprio Deus, com o caráter de Deus. Então, meus queridos, em função da sua origem, como vimos, ela é do Senhor, do seu conteúdo, as suas características, o seu poder, os efeitos sobre nós. O salmista termina essa parte, concluindo para nós aqui. Ele faz duas declarações que devem nos mover em direção à palavra de Deus. A primeira é, verso 10, a parte A, é que a Escritura é o bem mais valoroso, mais precioso que podemos possuir. Veja aí, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, mais do que muito ouro depurado. A Escritura é infinitamente mais preciosa do que qualquer coisa que este mundo tem a oferecer. Ela é perfeitamente suficiente para cada necessidade da vida. Mais uma vez Calvino diz: não valorizamos a lei como a mesma merece, senão a preferimos a todas as riquezas deste mundo. É isso a Bíblia para você, cristão? É isso? Em segundo lugar, a Escritura é o único alimento que satisfaz totalmente os nossos anseios espirituais. Verso 10, a parte B. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essa é a imagem de prazer, de delícia, como um alimento completo. Para Davi, meditar na palavra de Deus era uma fonte de grande prazer e enriquecimento. Ele traria, diz o texto, ou ela traria doçura à sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?